Como eu queria que alguém usasse e abusasse de mim. Mas tá difícil, viu? Porque eu não tenho charme, né, gente? Aí chega cara charmoso aqui para nossa edição de hoje, mais uma edição de Focus 23 Superação, com uma figura super charmosa ao lado do outro cara super charmoso, e eu tô aqui aprendendo, né? Vai ser um sucesso. Sucesso, hein? Recebendo o Sebastião. Hoje vai ser top, Sebastião. Pode ser Sebastião, Bastião, Cidinho. Use e abuse-me. Qual é a tua rede social? Sou eu, Sebastião. É ele, hein? Não Sou é eu, você. seja você também. Aê. Sou eu, Jaimão, querendo ser o Sebastião. Tamo junto, gente. Focus 23. Venha conosco. Fala, galera. Focus 23 está começando agora. Eu sou o Roger Chedid. Eu sou Jaime Marcelo. Nós somos do Universo Focus 23, Universo da Superação. Mas hoje temos um bate-papo super especial. O cara é figura. Achei aí um competidor à altura, porque as pessoas, modéstia à parte, elogiam minha voz, né? Mas hoje acho que eu vou ficar em último plano. Sebastião, Tião, Bastião, figura do bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos fazer um dueto, né? Com certeza. Essas nossas vozes, né? Use e abuse. Eu fico quieto. Eu prometo que eu vou ficar quieto com essas vozes aqui. Não, você faz a terceira voz, fazer a tercina, né? Use. Abuse-me. E eu fico quieto. Seja bem-vindo, Tião. Muito obrigado. Fico honrado de poder compartilhar nesse momento do que se refere ao espírito da superação. O que é isso, né? Aí eu falo da etimologia da língua. Superação. Ação superpotente, né? Você pega o seu melhor e se conecta com o que representa aquilo que teoricamente não poderia ser. Então você passa do limite mental e se supera na ação. É isso? É isso aí, com certeza. E, aliás, agradecer, nós que temos que agradecer, uma honra tê-lo aqui, né? Porque eu, particularmente, enxergo você assim um precursor de um tipo de ação de marketing que acho que pioneiro, né? Foi um dos primeiros, né? Nesse aspecto do... Você era um showman, né, cara? Pô, um show, você levava para as telas da televisão assim o lance do showman, não é isso? É verdade. Conta pra galera quem você é, o que você fez, como tudo começou. Conta a tua história pra Então, nós. essa história ela data de long time ago, né? Eu tive como referência grandes artistas, Fred Astaire, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Elis Regina, Tony Tornado. E esses artistas que eu tive na minha infância como oportunidade de vê-los, eu os transformei em um caminho a percorrer. Além de ter tido esses artistas, também ter a literatura. Né, bons livros que me inspiraram e me inspiram até hoje. E imagina vocês, eu fui materializado em Belo Horizonte. Com 12 anos de idade, resolvi que iria ter a dança como minha comunicação, a arte como meu sacerdócio. E então eu comecei a focar minha ação nesse caminho, um país do futebol, onde que não se possa pensar que um bailarino pudesse representar o homem como uma imagem e contar uma história como bailarino, né? Então, eu tive, neste mesmo momento, uma autogestão e uma busca de autossuperação, né? E depois superar todas as possíveis dúvidas que terceiros poderiam traçar a respeito da minha trajetória. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com 14 anos com Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, né? Nós gravamos assim, um musical chamado Cristal.
Depois eu comecei a fazer dança moderna, neoclássico, em Belo Horizonte, com balé clássico, misturado com dança mais contemporânea. E de lá para cá eu vim trilhando e buscando me superar através de pesquisas, estudos, biomecânica, fisiologia, história da arte, porque a arte ela tem que ser completa, ela não pode se prender a apenas uma expressão. Claro. Da dança, ou da música, ou da literatura, ou da pintura, né? Claro, eu acho muito importante, primeiro as referências, né, que você tem. Eu acho que você citou aqui o Olimpo, né, da arte. Né? Eu acho muito, muito importante isso, principalmente porque você falou de música, literatura, dança. E, curiosamente, quando você me veio à cabeça aqui, eu sou um apaixonado por filme, por cinema. Quem me conhece sabe que eu tenho uma videoteca fantástica. E me veio O Sol da Meia-Noite. Ah, sim. Com Né? Gregory Hines e o sapateador, né? Gregory Hines E o Baryshnikov. Então, assim, a Maravilhoso dança, esse filme. a dança é uma das expressões mais fantásticas, assim, de arte que tem, né, que existe. Uhum. E eu acho muito interessante, porque quando nós falamos que, quando nossa produção conversou, disse que teríamos a honra de te receber aqui, pô, eu fiquei super empolgado. Porque eu sou, assim, um apaixonado, um entusiasta da arte, eu sou escritor. E curiosamente, eu não terminei nem o primeiro grau. Né? Mas isso tudo Mas sou membro de 2 academias de letra. Né? Mas eu tive uma paixão, eu despertei a paixão pela literatura de uma maneira bem interessante. Eu trabalhava numa feira livre. Desde os 9 anos de idade, comecei a trabalhar numa feira livre. A última banca da feira era uma banca que vendia livros e revistas usadas. É o sebo, né? Chamado sebo. Hoje é o sebo. E era numa feira. E foi assim que eu peguei a paixão pela literatura. Exato. E a literatura te leva a outras tantas coisas, né? E eu Exatamente. sempre fui um apaixonado por cinema. E aí vai. E quando a sua imagem assim te remete a esse sucesso, desse tipo de levar a arte para agregar aí um segmento, aquela coisa toda, eu fico tentando me imaginar. Minha primeira pergunta para você, assim, é como foi esse lance de você ser escolhido para aquele tipo de campanha? Você buscou essa colocação ou alguém te descobriu? E a segunda pergunta, você teve uma influência muito grande nesse formato de merchan ou alguma coisa assim? Sim, legal. Eu costumo dizer que eu não fui descoberto, eu me descobri. Eu sou autorregente, eu sou o protagonista da história do caminho que eu sigo. E assim, sei lá, quando eu tinha 12 anos, aproximadamente, foi uma época muito interessante. Eu falei para minha mãe, falei assim: mãe, a primeira empresa que se aproximar de mim e me deixar livre para eu poder trabalhar será uma das mais relevantes do Brasil, da América Latina e, quiçá, do mundo. Mamãe sorriu, lá vem ele com a filosofança dele. Mas eu entendi que eu sou do tamanho do meu sonho. Eu sou o protagonista das coisas que eu determino. Mas antes de eu dar sequência a isso, a resposta que você me fez, a pergunta que você me fez dando resposta, eu digo que eu tive uma arte que eu queria ter tido a oportunidade de transitar por ela e não transitei da forma como eu gostaria, que é artes marciais. Que é através começar com a capoeira, né? Mas depois eu tive, sim, a oportunidade de experimentar isso com o Thomas Chan, da Academia Sino-Brasileira de Kung Fu, né? Eu fiz Wushu, fiz Tai Chi Chuan, né? Só para poder complementar as influências que fizeram você chegar onde você chegou. Exatamente, que me mantém na condição de que eu estou hoje, né? Mas voltando aqui, respondendo a sua pergunta, quando eu apareci nas campanhas publicitárias, eu apareci por uma consequência de toda uma história da influência do balé clássico, escola russa, de ter trabalhado no Balé da cidade de São Paulo, no Teatro Guaíra, ter trabalhado no Grupo Camaleão em Belo Horizonte e tal. E isso foi pavimentando a minha estrada para que quando eu pudesse... depois eu fiz um musical chamado Emoções Baratas, com música de Duke Ellington. E o diretor, naquela ocasião, José Posse Neto, que
por sua vez, convidou-me a fazer um teste, como vários foram convidados, para uma campanha publicitária de uma rede de departamentos. E assim eu fiz o teste, recebi a trilha sonora cantada pelo Josias Damasceno. Então, eu fiz a interpretação, eu fiz uma sincrolabial, eu dublei aquela voz, que ele já estava estabelecida. E construía, então, um personagem com as características que o povo brasileiro passou a ter proximidade. Amar, né? Exatamente. Obrigado pelo amor. Eu vou fazer uma reflexão sobre 2 pontos, né? Primeiro, para quem não conhece aí o Wushu que ele falou, o Kung Fu, é interessante falando de arte marcial, já que a gente tem um mestre aqui. Imagina. O Kung Fu é uma das artes milenares, talvez a mais antiga. Há controvérsia, mas é uma das mais antigas, né? E muitas pessoas associam a luta a combate na rua, combate, né? Isso é tremenda besteira. Os maiores benefícios da luta são exatamente os benefícios, alguns dos que ele citou e outros que vão além, né, do bem-estar, da construção do ser humano, além Emoção, da emoção, além da parte física, né? Mas, assim, em relação a essa questão da campanha, eu penso o seguinte, eu gosto muito quando uma proposta comercial, assim, vamos dizer assim, uma proposta comercial, né, algo que é para ter um apelo comercial, acaba se tornando uma referência em arte. Uhum. Porque, assim, e a gente não precisa agradar ninguém, nenhum convidado, né, principalmente que aqui a gente fala o que pensa. Mas eu acho que era impossível uma pessoa de bom senso não olhar aquela campanha e não identificar talento no protagonista. E eu acho sensacional as manifestações de arte. Eu gosto muito da arte. Né? Eu estou terminando um livro novo chamado Sacolas de Emoção. Eu fui atravessar, eu estava no centro de São Paulo, atravessando ali a São João, horário de pico, ia buscar meu carro no estacionamento e eu vi um senhor entrando com umas sacolinhas dentro do ônibus, e era sacola de supermercado, e como o semáforo estava fechado, eu vi ele entrando, sentando, e eu fiquei imaginando o que tinha naquela sacola. O cara tava com cara de cansado e tal. Pô, será que ele tá levando para um neto, para um filho e tal? E resolvi escrever um livro. Logo eu vou terminar sobre isso, Sacolas de Emoção. Mas essa coisa de você construir... Você falou assim, eu sou o regente da minha própria história, né? Ou algo assim. Isso eu acho fantástico, porque fala muito forte conosco aquele personagem, né? E é muito legal você entender que o que por trás do personagem existe um ser humano repleto com uma riqueza imensa em termos de cultura, dessa coisa toda. A pergunta que eu faço a seguir para você é a seguinte. Essa campanha, ela te tornou conhecido no Brasil todo. Em algum momento, né? Porque ficou muito tempo no ar essa campanha, ficou? Sim, sim. Durante esse período, teve algum momento que você pensou assim, pô, não, eu já preciso parar com isso, eu preciso agora partir para outro projeto para as pessoas verem que eu sou mais do que só essa campanha? Ou isso não te incomodava? Boa pergunta. Não, de forma alguma não me incomodou absolutamente nada. Eu apenas observo as coisas e as analiso, porque nada tem poder sobre meu estado de espírito. Nada pode mudar o que eu tenho como missão. Eu sou, repito, o protagonista e o regente do meu estado de espírito. Então, se algo está de acordo com o meu estado de espírito, eu estabeleço, isso vai acontecer. Então, assim, quando eu vejo assim, um cenário como esse, que foi os filmes publicitários, o que acontece? O que as pessoas compraram? O sorriso, o ineditismo, a forma de me comunicar. Elas compraram isso. Então, assim, o que aconteceu? Existia uma vitrine, uma empresa que me colocou numa vitrine para que eu pudesse apresentar, mesmo que de maneira muito, aparentemente, tempo rápido, esse estado de espírito. Então, eu fiquei muito feliz, muito grato, sou muito grato à empresa, sou muito mais grato ainda ao público brasileiro que me deu a chance de eu poder
como eu estou sendo grato a vocês que estão me dando a chance de vocalizar essas minhas emoções, essas minhas experiências. E grato ao público que está nos acompanhando através da rede de vocês. Então, a gratidão, ela não é vocalizada a tipo somente eu estou dizendo obrigado. A minha gratidão está relacionada com a busca de qualidade do argumento que eu vou dizer, da forma como eu me posiciono, do óculos que eu escolhi para poder usar neste momento, para adornar o rosto desse negrão que vos fala. Então, isso é uma forma de eu dizer muito obrigado na prática. Então, a gratidão, ela me acompanha e me dará a oportunidade, no próximo passo, de falar de filosofia, falar de artes marciais, falar de vida, falar e também colocar música, falar em versos e prosas do que representa a vida para todos nós. Porque, para mim, eu já estou claro que ela representa uma explosão de bem-estar, de alegria, de energia. Essa é a minha vida. Mas a nossa vida é também explosão de bem-estar e alegria. Através das campanhas publicitárias, eu estou hoje aqui podendo vocalizar e dizer que ela não teve poder para mudar a minha essência. Ótimo. Impressionante isso. Eu queria que os artistas mais jovens, de qualquer segmento, pudessem assimilar isso. Porque eu digo, eu tenho uma rotina puxada, né? Então, eu acordo cedo, tenho uma alimentação diferenciada, sinto muita dor nos meus treinos, mas não reclamo. Porque eu pedi muito a Deus para conseguir fazer algumas coisas que eu faço hoje. E eu vejo que existem pessoas que elas pedem a Deus para conseguir alguma coisa e quando conseguem, elas de repente pisam, tal. Então, é aquilo. Mas você resumiu, eu não preciso me alongar. Você disse que a campanha não mudou a sua essência. Então, a essência é muito legal, porque para uma convidada anterior nós falávamos de espiritualidade, e eu sempre digo que a espiritualidade ela acompanha, ela cresce com a educação. Uhum. Né? Entenda, educação, muitas vezes as pessoas pensam que educação, nós estamos falando de acadêmica, né? De conhecimento acadêmico, não é isso. A educação é o sentir, saber ouvir, se fazer ouvir, né? Se expressar, e nisso você se expressa muito bem. E antes da gente, nós vamos poder abordar depois os projetos atuais. A campanha ficou no ar durante muito tempo. Quantos anos foram? 2 décadas e meia. Uau. Você tem conhecimento de uma campanha tão longa assim, com o mesmo... Existe mais alguma campanha? Que tem o Carlos Moreno, né? Que é o que fez as campanhas da Bombril. que também era espetacular. Exatamente, que filmamos, inclusive, juntos em algumas ocasiões. Muito bom, muito bom. E tem o Fabiano, né? Que fez as campanhas da Casas... Eu não posso falar o nome da Bahia. Aqui pode. Aqui pode falar. Não vou falar mais a Casas Bahia, mas tudo bem. Já é de um tempinho, já é um pouco, já é de uma geração depois, né? Exatamente, né? Então, assim, existe essa história, essa relação de bom tempo. Fico feliz porque, caramba, é um marco muito importante na comunicação brasileira. E eu sei que podemos mais. Nós somos muito mais. E quando eu falo que somos e podemos mais, eu digo assim, quando eu penso que uma das influências que eu tive foi, no caso, o Wushu, o Tai Chi Chuan, o Kung Fu como um todo, né? Que eu usava algumas armas, o Chen Shui, e assim, o Adriano Fonseca, Thomas Chan, do Sino Brasileiro Kung Fu. Eu conheço o Adriano Fonseca. Aquele menino eu conheço uma galera. Uma pena que você não fez a minha arte marcial, mas tudo bem. Qual é? Kenpo, referência mundial. Então, é verdade. Kenpo olha, vou contar uma história. Assim, são algumas práticas marciais que eu tenho realmente assim, sonho de poder, quem sabe, eu não sei se o meu corpinho vai permitir. Lógico. Mas assim, como chama? Capoeira, né? Capoeira, Kenpo,
existem outras práticas que são muito interessantes. Eu gostaria de poder submeter o meu corpinho a esses testes, mas eu não sei se a biologia vai me permitir. Né? Tá em forma, tá em forma, tá melhor do que a gente. Nós vamos bater um papo daqui a pouquinho sobre dar sequência nessa questão de esporte, falar dos nossos projetos, dos seus projetos, né, dos nossos também, mas falar dos projetos atuais e, principalmente, nós queremos deixar um recado para que todas as pessoas acompanhem as nossas redes sociais, porque nós queremos que o público participe. Então, se você tem uma história de superação ou se você tem um trabalho que você queira deixar em evidência, escreva, porque aqui não é um lugar só para gente famosa, aqui é um lugar para pessoas que constroem. E as pessoas que constroem não são pessoas apenas que estão em evidência, que aparecem na televisão, as pessoas constroem. Sebastião. Euzinho. Hoje, a televisão ela ficou um pouco sem graça, na minha opinião. Né? Porque as pessoas, elas... vamos falar um pouco de humor. Uhum. Né? Vamos falar um pouco de humor. Eu, particularmente, não sou adepto do vale tudo no humor. Uhum. Eu não curto isso. Eu acho que eu sou muito adepto daquilo rir com a pessoa e não da pessoa. Uhum. E é interessante que a gente via seu sorriso assim e sorria junto. Uhum. Né? E falava assim, pô, esse negão tá sempre feliz. Né? Me fala, como você enxerga hoje as formas que o humor utiliza para expressar, para passar para as pessoas? Porque o humor geralmente se baseia em assuntos do cotidiano, né? Certo. Seja de qualquer maneira que se expresse o humor, porque você pode expressar o humor com palavras, com gestos, com ações. Você acha que vale tudo no humor, como muitos humoristas defendem? Olha, o humor hoje reflete o que somos nós hoje. Hoje nós nos permitimos ser mais frágeis, mais mimizeiros, mais assim. Então, o humor hoje ele tem isso e as pessoas sofrem muito por isso, né? E assim, realmente, quando você faz o humor, você tem que ter um certo polidez, uma certa refinamento. E você falou uma coisa muito interessante que eu vou subscrever, é que assim, não ria da pessoa, mas com a pessoa. Então é uma visão de humor solidário, né? E eu vejo isso de uma maneira muito elegante, muito agradável. Você pode ser um excelente humorista e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa extremamente polida, né? E assim, você nem necessariamente precisa contar uma piada, você pode falar assim, sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. Aí, ó, já nos fez sorrir, é isso que eu falo, gente, é incrível. E ó, uma outra curiosidade, eu não sei porquê, mas uma pessoa que eu tive o prazer, assim, acho que foi a última vez que eu chorei muito por uma perda, assim, foi do Emílio Santiago. E me fez lembrar o Emílio Santiago. Olha pro céu e vejo como é bom. Pela educação do Emílio. O Emílio era um cara fino, era um cara... Demais, demais. E tem uma história muito interessante do Emílio. E eu vejo essa gentileza em você. Tem uma história muito interessante do Emílio, não sei se vocês conhecem. O Emílio tinha 2 fãs, acho que do Rio de Janeiro. E elas tentavam, sempre quando o Emílio ia pro Rio de Janeiro, elas iam no show dele. E elas ficavam, às vezes, na frente, mas elas muitas vezes não tinham dinheiro para entrar nesse show. E uma vez o Emílio soube dessa história, elas foram levar flores para ele e ele deixou avisado a produção sempre quando ele ia fazer show no Rio de Janeiro, ele garantia para elas lugares VIPs ali e tal. Então, me fez lembrar o Emílio, que era o fino, né? A cultura brasileira. Por que eu falo isso do humor? Recentemente, teve um humorista, que eu não vou citar o nome, porque eu sinceramente, não curti a atitude, né? Que fez uma piada de mau gosto sobre o estado de saúde de crianças com hidrocefalia. Sim. Né? Então, assim, todos sabem quem é, não vou falar, que não merece espaço. Mas eu penso que é doloroso, né, para um pai que foi presenteado com um filho nesse estado. Eu concordo, né, com você. Coisas especiais somente para pessoas Sim, especiais. E é aquilo que eu sempre falo, né? Até coloquei num vídeo esses dias, que eu faço coisas incríveis para pessoas incríveis, eu não faço coisas incríveis para pessoas medíocres. E aí
esse cara fez aí uma piada de mau gosto e tal, e isso gerou uma repercussão muito grande, principalmente com a galera do stand-up. Mas eu vejo que muitas vezes o pessoal do stand-up eles se perdem um pouco, alguns, é claro, não todos, porque eu gosto muito de stand-up, tem pessoas que eu adoro, que realmente você tem que ultrapassar uma linha, mas muitas pessoas perderam simplesmente aquela noção de quando você for tratar uma alma, você tem que ser outra alma. Você não pode tratar uma alma achando que você é Deus. Então, você tem hoje algum projeto? Porque assim, você dá um baile, né? Você pode atuar em várias áreas aí de manifestações artísticas. Você tem algum projeto hoje específico? Eu tô te perguntando em relação assim a essa facilidade que você tem de descontrair as pessoas. Você tem algum projeto voltado, por exemplo, para palestra? É um segmento. E um outro projeto voltado para humor, por exemplo? Olha, eu tenho... Bom, humor, eu já fiz humor, né? Mas só que assim, dentro do teatro com roteiros. Por exemplo, eu tive a oportunidade de vivenciar o roteiro de Zé Dantas e reproduzindo em cena, onde eu vivia todos os personagens. Que era Sertão! Sertão do Capitão Balbino. Sertão dos Caba Valente e dos Caba Frouxo também. Sertão das Mulher Bonita e dos Homens Feios também. Ó, o Malaquia, vai ligeiro buscar essa marica parteira porque eu não devia estar com dor de menino, hein? Então, assim, e eu fui vivendo todos esses personagens à medida que ele foi sendo citado naquilo. Aquilo foi, para mim, ao meu ver, uma situação muito bem humorada. Ou então, aquela história do triunfo eucarístico, né? Que como surgiu a história de Ouro Preto e tudo mais, tem ali muitas histórias através da música barroca, o rococó e tudo mais, e tinha os temas, né? Nego não entra no céu. Nego não entra no céu por quê? Porque tem bicho de pé. Por que tem bicho de pé? Nego não fuma charuto. Nego não fuma charuto por quê? Porque charuto ele é. Porque charuto ele é. Então, assim, essa questão do humor e tudo mais, eu tive a oportunidade de vivenciar em tempos atrás, né? E foi uma situação muito saborosa, né? E com o passar do tempo, eu me conectei muito com o universo do classicismo, né? Tanto do balé clássico como da música clássica, né? O bel canto. Eu tive essas incursões e que me deixou assim muito enriquecido, e eu viajei amplamente por esses universos de humores mais sutis, né? De apenas um belo sorriso, né? Ou então de ouvir um contador nordestino falando Suassuna. Ariano Suassuna. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo uma vez no lobby de um hotel lá no Rio Grande do Norte, de uma gentileza, de uma elegância, de uma disponibilidade, e somente ele tinha. E ali aquele humor rebuscado, intelectual, não é? E eu falei, nossa, que coisa deliciosa. Todos nós gostamos dessas delícias, né? Delícias que, infelizmente, cada vez perdem a facilidade de acesso às pessoas. Você citou Ariano Suassuna, quem me conhece sabe, é meu ídolo. E é delicioso você reviver as palestras do Ariano Suassuna. Né? Recomendo que busque na internet as palestras do Suassuna. O cara sem noção, ele começa a contar uma história, fala assim, onde que ele vai chegar com isso? E ele contando a história de quando ele foi para uma festa, depois da posse na Academia Brasileira de Letras, que a mulher insistia a perguntar para ele se ele já foi à Disney, e ele fala pro público, a mulher acha que para ela existia dois mundos, né? Antes da Disney e depois da Disney. E ela tem uma relação muito íntima, né? É muito íntima com a Disney. E eu gosto muito de citar as manifestações artísticas do nosso Nordeste. Eu tô recebendo um amigo nordestino, aliás, na verdade um paulista exportado pro Nordeste, mas está lá há muito tempo. E a gente conversando, eu sempre falo, a música nordestina, a arte nordestina é algo de tão rico no Brasil.
e pouco explorado, né? Eu às vezes Mal tô... explorado também. Não, às vezes eu tô na fila do supermercado, é um barato quando você ouve a frase clássica. A pessoa chega pra você e fala assim... Não, tá na fila, né? Principalmente, às vezes a pessoa te conhece, né, tal, sabe que você tem uma vida que te leva para outros países, a pessoa pega a fila e fala: "Nossa, o Brasil tá cada vez pior, né? É fila, é isso". E a pessoa nunca foi para Taquaritinga e quer falar do Brasil. Então, eu queria realmente que o nosso país pudesse ter mais acesso à cultura, porque ela traz paz, né? E um povo pacífico. Mas eu vou te falar uma coisa, vou lhes falar uma coisa. Eu fiz uma música onde eu sou intérprete, que foi escrita por Thomas Roth, Udi Gebara, que é uma homenagem ao povo brasileiro. E é uma mistura de bossa nova com hip hop. E fala das 27 capitais. Essa música foi produzida há mais de uma década e não aconteceu dela ser Viralizada. difundida por uma razão muito simples, segundo minha visão. Nós não aceitamos elogios. Nós não aceitamos que fale bem de nós mesmos. Síndrome do vira-lata. Mas eu digo para você, a música é mais ou menos assim, posso? Deve. De todas as visões que existem no mundo, você é a mais bela. Eu digo isso do fundo do meu coração. Eu tô falando do Brasil. Eu tô falando de você, brasileiro. Esse é o país. A maior inspiração do nosso Senhor. Essa é para você, Brasil. Rio de Janeiro, Ipanema, Poador. De braços abertos, Cristo Redentor. São Paulo, Ponte Aérea, ex-cidade da Garoa. Todo mundo aprendendo a viver numa boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, Pará, Belém. Como é bom ser brasileiro. Maneiro. Aqui nesse país a gente abraça o mundo inteiro. Povo abençoado por Deus. Povo abençoado por Deus. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá. Feliz o brasileiro que sabe valorizar. Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí. Mesmo na crise, o brasileiro ainda ri. Ainda ri, de braços abertos. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá. Feliz o brasileiro que sabe valorizar. Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí. Mesmo na crise, o brasileiro ainda ri. Que belo horizonte tem Minas Gerais, das imagens e paisagens que não acabam mais. Bahia de São Salvador, de todos os santos da fé e do amor. E do amor. Povo abençoado por Deus. Você não concorda comigo? Claro que sim. Mas por que você não aceita esse sussurro, não? Muito bom, hein? Muito bom. Cara, espetacular. E você falou uma coisa que me fez lembrar uma música também que acho que a galera aí da década de 90, talvez. Você se lembra do Copacabana Beach? O cara tinha uma música, esse grupo tinha uma música que falava de todas as principais capitais do Brasil. Não sei, eu não vi, não lembro, não é da minha idade, eu não tenho idade para essas coisas. Não são para pessoas mais velhinhas como eu, só os da barba branca aqui, ó. Tem o velho da lanche, tem o bairro da barba branca. O velho da lanche tem dinheiro, da barba branca tem só problema de saúde. E tem história, mas tem história. Mas tem história. Me fala uma coisa. Eu estava lembrando esses dias que, né, com a morte do Leandro Ló, do Jô Soares, eu percebi que, cara, o mundo, acho que o mundo, não só o Brasil, só faz assim, festa depois que as pessoas morrem, só faz... E aí é muito triste isso, né? Acho que as pessoas deveriam começar a fazer mais homenagem às pessoas enquanto elas estão vivas, porque depois que elas morrem, não adianta que elas não vão nem ver. E porque a gente vive de emoções e ilusões, desilusões. Qual foi a maior emoção que você já passou dentro da tua carreira? A maior pergunta boa, excelente, maravilhosa. Obrigado. Difícil de respondê-la. Acho que porque todos nós já passamos por isso. Né? Emoções e desilusões. Neste momento que eu estou agora diante de vocês, eu estou muito emocionado. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Por quem tá, somos nós. Vocês estão me dando a oportunidade de vocalizar de uma maneira muito tranquila, muito aberta, e colocar aqui o meu coração. Isso muito me emociona, muito me alegra.
E todos os momentos que eu vivo são únicos, porém com intensidades diferentes. Quando os meus filhos foram materializados a partir da concepção da minha esposa, ela concebeu um casal, momentos diferentes. Foram momentos muito loucos, assim, que estavam corroborando com a minha busca de contribuição para um mundo melhor. Porque se eu quero melhorar o mundo, eu primeiro tenho que melhorar a mim mesmo e depois ter uma boa relação com a minha partner. Perfeito. E com os eventuais herdeiros que poderão ser sementes que vão propagar este ambiente que eu vivo dentro do meu ecossistema familiar. Isso foi muito, para mim, emocionante. Outro momento emocionante, onde minha gestora, a mulher que se permitiu colocar-me neste planeta, ela foi conduzida para uma outra atmosfera cósmica. Eu achei muito impressionante, porque eu vim me preparando para este momento. Sempre que eu olhava sorrindo e olhava no leito de morte. E que para mim não é a morte algo que morre, que acaba, mas na transição. Como, por exemplo, meu pai. Meu pai hoje, ele tem 103 anos. Nossa. Né? Eu sou precoce, viu, gente? Eu não tenho essa idade para poder ter um pai de 100, mas eu tenho. Mas papai está lá, muito sóbrio, muito vívido. E me emociona. Ou seja, todos os momentos me emocionam. Todas as oportunidades que a vida me permite replicá-la na memória, na vocalização, eu me emociono. Se você tivesse que homenagear alguém hoje, já que nós estamos falando de que as pessoas não homenageiam enquanto elas estão vivas, e eu sou a favor de começar a espalhar isso para a gente começar a homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, quem você homenagearia? Vocês dois. Eu homenageio vocês dois. Muito obrigado. E não é papo furado, não é conversa solta ao ar, porque a minha palavra ela é muito rica, porque ela sai de dentro de mim. Eu dou valor a tudo que falo, porque eu sou bom pra caramba pra mim mesmo, eu me amo. Eu não consigo viver sem mim. Então, esse cara é um exemplo. Eu vocalizo essa homenagem a vocês. Eu estou sendo sincero. Eu estou homenageando porque vocês têm a razão e o motivo por estar aqui ostentando esse condensador neste ambiente com essas câmeras direcionadas a nós. Com esse monte de gente maravilhosa ao nosso redor. Que essa equipe aqui atrás, fortalecendo essa conexão. Então, eu tenho que homenagear vocês porque vocês têm algo a dizer e algo a acrescentar. Muito Você bom. tem ainda algum sonho ou não? Que você não realizou? Sempre que eu durmo. E quando acordo, eu também continuo sonhando. Pô, você está falando, mas eu sou uma pessoa que eu não sonho, então eu fico meio preocupado quando você fala Mas, na isso. verdade, essa relação de sonho, ela é muito interessante, né? Porque o sonho, ele tem que virar objetivo. Né? Sonhar, como o Sebastião disse, ele sonha durante a noite. Mas você falou uma coisa aí que eu não vou subscrever. O sonho, ele não vai virar objetivo, ele já é. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E sabe o que é mais interessante? O Roger falou sobre o que aconteceu no domingo, né? Envolvendo o nosso querido Leandro Lô. A internet, ela aproxima as pessoas, mas afasta os corações. Uhum. Por que eu digo isso? Né? Eu muitas vezes estou fora do país, já fiz almoço do Dia dos Pais com os meus filhos por uma webcam. E isso mantém a proximidade da gente com a família, né? Mas você passa por um acidente, você vê centenas de pessoas, dezenas de pessoas filmando alguém que se esborrachou no chão, sem pensar que quando você colocar aquilo na família, na internet, alguém vai estar vendo, né? Uhum. Então, a internet, ela aproxima, une as pessoas em termos de comunicação, mas ela afasta os corações. Ela faz as pessoas se esquecerem que o amor, ele não tem pressa.
O amor não tem pressa. Se você tá andando na rua, você encontra um cara que você não vê há 10 anos, Sebastião. Você não. Nós aqui não, mas muitas pessoas fazem isso. A pessoa encontra um cara que ela não vê há 10 anos. Ela tá atrasada pro trabalho. Ô, fulano, dá um abraço na pessoa e fala: ô, que bom te ver, me dá seu telefone, vou te ligar. Só que na quadra seguinte, ela vê uma pessoa caída porque levou um tiro. Ela perde mais tempo tendo a curiosidade pelo mal ou pela dor, porque ela não vai poder ajudar, do que para ver um ente querido. Então as pessoas, elas deixaram de dedicar. O amor, ele não tem pressa. As pessoas deixaram, elas estão muito rápidas. Elas deixaram de pegar o tempo para fazer o bem. Então eu entendi porque você falou talvez assim, né? Eu homenagearia vocês. Você não precisa esperar encontrar uma referência. A gente pode fazer isso com as pessoas que estão do nosso lado, nossos vizinhos. Infelizmente, né? Já as pessoas não fazem isso. Por isso que eu falo, nos meus últimos 45 dias, que mudou totalmente minha vida, hoje eu vivo o presente e distribuindo amor. Não perco mais tempo com coisa ruim. Mas sabe que eu costumo dizer que a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. O que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dele ou dela. Cada segundo que nós vivemos, ele é único e irrepetível. Então, este momento presente que cá estamos, ele é sublime, ele é maravilhoso, ele é total. Pô, sabe que é uma Perfeito. delícia estar ao lado de uma pessoa como ele, né? Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Não, mas tá. antes de acabar o nosso programa... Vou fazer uma homenagem para vocês não, agora. Eu queria que você desse um conselho para aqueles que estão te assistindo. Não, vou fazer uma homenagem para vocês. Então vai. Bora. E hoje eu sonhei com o som do Tim Maia e ele me falou: cante, fale de amor, só vale o amor, o resto é conversa, o resto é conversa. Estão dizendo que eu estou apaixonado por você, baby, por você, baby. Você me lembrou aquela época em que eu dizia, baby, é primavera, vamos nos apaixonar, vamos, quero me apaixonar, quero... Yeah, man! Muito bom. Mas você estava falando para eu poder mandar um lance aí? Eu queria que você fizesse o seguinte. No mundo de hoje, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão assistindo, que conselho que você daria? Eu quero dizer para vocês que viver é melhor do que se atrapalhar. Olha, o protagonismo é de cada um de nós. Se você não pensa, você é pensado. E como que eu posso pensar se eu não estou pensando? Então, qual é a receita? Onde eu vou encontrar um bom livro? Numa introspecção, porque para que você possa expandir, você tem que introspectar. Olhe para dentro de si mesmo. Feche a boca. Guarde o silêncio em si mesmo. Encontre o seu poder interno, o seu Deus maravilhoso, porque você é uma centelha divina. E a partir disso, você então explode em vida, vitalidade, energia, sabor e alegria. Yes, man! Aí. Cara, Redes sociais para as pessoas poderem te seguir. Vamos lá. Não me sigam, me acompanhem. Porque se vocês me seguirem... Vocês podem se perder. Me acompanhem, sejamos cúmplices. Sou eu, Sebastião. Seja você também. Fortaleça o Negrão, porque eu e você somos um. Sebastião, muito obrigado, cara, pela tua vinda. E seja a primeira de muitas e o primeiro de muitos encontros. Eu sou grato. Focus 23 vai terminando por aqui. Nossa grande entrevista, essa sabedoria e esses ensinamentos de Sebastião. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Use, abuse, Focus 23. Use, abuse. Yes, man.